Sejam muito bem-vindos a mais um RTM Trends, diretamente do estande da RTM do Febraban Tech, segundo dia do maior evento de tecnologia e inovação do mercado financeiro. Eu sou a Maiana Mota e a pauta de hoje é sobre a CVM 175, resolução que consolida o arcabouço regulatório para o mercado de fundos. Para discutir o tema, hoje tenho aqui comigo o Mário Martins, Head de Tecnologia do BTG Pactual, o Eric Carvalho, Head de Administração Fiduciária do Decoval, e o Aloysio Mota, Head de Negócios da RTM. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Maravilha, vamos lá. A CVM 175, publicada em 2022, marcou aí uma mudança significativa no mercado de fundos, né? E iniciou uma corrida para as instituições começarem aí o processo e se adaptar a essas mudanças, né? Como que vem sendo esse processo? Como que vocês tragam para a gente aí uma visibilidade de como vem acontecendo? Bom, começa? Começa você. Bom, primeiramente, obrigada à RTM pelo convite, ao Eric por estar aqui na bancada, participar aqui da Febraban Tech, desse trend é um prazer, a gente poder discutir um tema tão relevante para a indústria de fundos. A 175 é um marco bem interessante para a indústria de fundos, porque, primeiro que tem uma coisa que a gente pode se orgulhar, nós fizemos parte de uma indústria que teve a maior resolução de regulador discutida com o mercado que a gente já teve no Brasil. Então, assim, a CVM se propôs a discutir com todos os participantes, se propôs a ouvir, se propôs a resolver os problemas que ela realmente queria resolver de forma única com todo o mercado, todo mundo participando. Quem quis participar dos fóruns pôde participar, pode falar, pode opinar sobre aquilo. É óbvio que também quando você tem muita participação, tem muita dúvida, tem muito entendimento, tem muita discussão a fazer, e isso cada vez foi ficando maior, mas a gente teve a oportunidade de participar. A mudança por si só, ela nasce em 2016 com a regulamentação, com a Lei de Novo Mercado. Na Lei de Novo Mercado ali abre-se um spread, uma possibilidade de falar sobre como poderia ser a indústria de fundos, e a gente tinha a indústria de fundos que estava um pouquinho já defasada, fruto da 555, que a gente tinha feito ali em 2011, que também já não foi tão revolucionária. Muita coisa a gente herdou da 409, então assim, precisava realmente de repensar a indústria como um todo, de repensar o que poderia ser feito, e a CVM se propôs a fazer isso. Óbvio que ao reinventar e reengenhar toda uma indústria, vem aí os desafios, como a gente vai fazer, como vai implementar, como todos os participantes vão estar à mesa com essas implementações, os prazos que nós vamos dar, e aí para mim, com outro golaço que a gente teve do regulador, eles estão muito próximos, e o pessoal está atento. Se o prazo que foi dado não vai atender, vai ficar difícil, vamos adiar o prazo. No meio da implementação que a gente teve no final do ano passado, a gente teve a 184, que não tem nada a ver com a CVM 175, mas viu uma regulamentação tributária que fez todo mundo ter que parar e olhar tributação de fundos novamente. Mais uma vez a CVM foi lá e vamos rediscutir os prazos, vamos repensar o que a gente precisa entregar. Então, assim, o desafio por si só dessa entrega, hoje eu vejo o mercado muito mais unido e a indústria de fundos muito mais confortável para discutir tanto os rumos da indústria como aquilo que o produto precisa, como aquilo que a gente pode entregar como produto de fundos de investimento. Aproveitando um pouco o que o Mário falou, eu acho que realmente a 175, e se você olhar historicamente a indústria de fundo, toda mudança de norma, ela trouxe avanços, ela trouxe possibilidades e oportunidades de novos produtos. Eu acho que tem uma mudança super relevante para os gestores do ponto de vista de alocação, que foi permitir que considere os ativos globais dentro do nível de equity, renda fixa e etc. Então, isso trazer o mercado brasileiro um pouco mais internacional, né, global. Eu acho que isso foi uma mudança super relevante. Do ponto de vista de regulatório, eu acho que tem uma mudança super importante, que foi a Lei da Liberdade Econômica, que introduziu o fundo de investimento no Código Civil, e existia ao lado de prestador de serviço um temor muito grande sobre sua solidariedade, né? Como é que eu vou prestar meu serviço e ser solidário a outro prestador de serviço? Isso era super sensível, era uma discussão jurídica e uma sensibilidade muito grande para os prestadores de serviço.
e isso acabou mudando o próprio Código Civil, tirando a solidariedade, e isso permitiu uma questão de responsabilidade para cada um dos prestadores de serviço mais isolada. Acho que a 175 daí aproveita e ela vem e define, né, o que é um pouco melhor a função do gestor, as suas responsabilidades, né? E dá também liberdade a ele, porque antes ele também tudo tinha que discutir ali com o administrador, então eu acho que para o lado da gestão você tem uma liberdade com responsabilidade, essa é a vida, né? Sempre que você tem liberdade, te traz também responsabilidade. E do outro lado do administrador, uma questão mais clara do que são os pontos que ele tem que realmente monitorar, olhar e tudo mais. Acho que, como toda norma nova, ela tem uma digestão. Acho que foi um período super produtivo de discussão em ambientes aí de mercado. A própria CVM participando demais de fóruns, de discussões. As pessoas realmente abertas a entender as dificuldades. Eu acho que ser regulador é um desafio enorme. Porque às vezes você escreve com uma intenção, a hora que todo mundo lê, a interpretação são diversas, né? E eu acho que a CVM se demonstra um regulador super aberto a entender o mercado e se posicionar naqueles pontos que realmente ela acha que são importantes para a indústria. Eu acho que a questão da transparência foi também uma mudança super bacana do ponto de vista de taxas e etc. De alguma forma ela acomodou algumas situações, eu acho que para não ser tão abrupto, mas não deixou de lado a questão da transparência. Até recente ela soltou alguns ofícios e tudo mais. Então eu vejo na 175 um ambiente regulatório inovador, mais alinhado com a indústria global do ponto de vista de responsabilidade e com algumas oportunidades de produtos, né, e do ponto de vista de alocação para os gestores. Então foi realmente um movimento super positivo. Aí a gente está bastante aí otimista do ponto de vista de crescimento da indústria, né, que já é grande e relevante. Legal. Obrigado, Mário. Obrigado aí, Eric, por vocês terem participado. Acho que em nome da RTM é muito importante ouvir esse bate-papo de vocês aqui, olhar, né? E aí eu acho que eu vou até aproveitar, não quero fazer o papel aqui da Mayara, mas eu fiquei com uma curiosidade, uma pergunta interessante do ponto de vista prático, né? Acho que você trouxe um ponto bem interessante, que a 175 ela segrega bem o papel entre o administrador e o gestor, e tinha diversas atividades antes que o próprio gestor que o próprio administrador fazia ali em nome do gestor. Como que isso funcionou na prática? Como está acontecendo agora nesse processo aí de preparação e implantação para 175? Os gestores estão mais atuantes nas atividades ou esse papel ainda tem sido terceirizado para o administrador? Não, sem dúvida, eu acho que eles estão mais atuantes, né? Eu acho que tem um período de adaptação de todos, não é, né? De discussão, como vai funcionar. Mas um exemplo, as questões de contratação, né? Contratação de distribuidores. Eu noto que para os gestores foi um super benefício. Eles realmente tomaram frente, porque está ali, aquele é um cliente dele, ele quer manter uma relação, depender de um terceiro nessa relação para ele era algo super complexo, né? Ele tem uma prioridade de, às vezes, acelerar, colocar um distribuidor e ele dependia de um terceiro. Então tem movimentos que... E eu acho que algumas das casas elas já tinham grande parte desses controles internos, né? Porque apesar de antes ter uma responsabilidade dividida, de alguma forma os gestores se sentiam também donos e responsáveis dos fundos. Agora, de forma formal, eles têm a mesma equiparação, né? São provedores essenciais, como a norma chama aí. Mas, sem dúvida, a gente teve um período aí de discussões de como ia funcionar, houve toda uma mudança do ponto de vista de função, né? Como a gente interage, você contrata, mas me avisa com tanto de antecedência, então teve seus SLAs aí, como as siglas de mercado aí, né, chamam, então os contratos foram ajustados para contemplar essa mudança. Mas ela vem sendo feita de uma forma, pelo menos lá ao nosso ver, muito tranquila, assim. Eu acho que teve tempo para adaptação, elas estão acontecendo, alguns gestores se adiantaram, outros eles já estão se adaptando,
mas de forma geral a gente vê uma adaptação muito positiva. Uma participação bem intensa da turma. A gente percebe que, no primeiro momento, todo mundo tomou aquele susto de, e aí, agora eu tenho que fazer isso, que eu preciso o que eu preciso fazer? Uma participação deles em vir perguntar como é que vocês faziam, como é que isso acontecia, reconheceram como o processo era feito e começaram, em cima disso, já eles mesmos a se desenvolverem. Então, a gente, principalmente para quem tem muita conectividade com os gestores através do sistema, a gente viu o pessoal já correr atrás de sistema para fazer isso, como é que eu vou digitalizar esse mundo, como é que eu vou informatizar, né, todo esse processo, como eu vou fazer para que esse processo seja mais rápido, né, agora que eu vou estar que ele vai estar na minha mão, e não depende só da assinatura, depende também da execução. Toda essa participação dos gestores e essa tomada de posse daquilo que passou a ser agora estritamente descritivo dele, eles entenderam como fazer e vieram participando disso. Então a gente percebe o movimento do mercado. Eu converso muito com empresas que prestam serviços, as gestoras que estão sempre conversando com o cliente, e eles falam, aumentou a demanda, aumentou a procura, o pessoal está mais interessado. Eu não tinha fluxo para fazer isso, agora eu vou precisar ter. Então, assim, a gente viu que o movimento do mercado foi em função de se apossar daquilo que foi gerado de nova demanda e de realmente fazer isso acontecer. Me parece que os gestores gostaram, né? Ou se não gostaram, pelo menos passaram a fazer, mas eu fico com a primeira opinião, de que me parece que eles gostaram de ter essa atuação mais frente a esses pontos. E antes o papel era um pouco dividido, né? Porque sempre quando a gente conversava com as pessoas da indústria, o principal ponto é o gestor, ele demanda o administrador para criar um fundo, mas aí o administrador ele é o responsável pelo processo como um todo e ficava essa bola dividida. Agora acho que fica claro que o gestor ele pode ser o protagonista ali, ele pode puxar essa frente e ele vai ter a responsabilidade dele ali de até o bem delimitado ali para fazer todo o fluxo, né, de ativo, da parte do rateio de ordens, para fazer o acompanhamento dos ativos. Se tiver um desenquadramento, ou ele vai justificar, acho que e o risco para o administrador ele fica mais calculado também para ele precificar, sei lá, com relação à taxa de administração, os custos ali que ele embute no serviço que ele presta hoje para o mercado. Com certeza. Eu acho que se você olhar a maioria dos gestores, hoje eles têm uma liberdade de executar a sua função muito maior. E isso traz para eles um dinamismo, uma forma de atuação que eu acho que condiz mais até com o que é o mercado lá fora, né? Eu acho que aqui a gente começou com o mercado, uma função de administrador, olhando o que tinha, né? A função do administrador, que era gestor, aquela verticalização dentro de uma mesma instituição. E aos poucos a gente foi quebrando cada uma dessas funções, mas a regulamentação ainda tinha... Hoje você vê nitidamente ali as responsabilidades na 175 do gestor e a possibilidade dele atuar naquilo. Tem ainda uma discussão que eu acho super relevante, que a norma 175, ela realmente trouxe essa clareza de função, mas tem a CVM 21, que é a antiga 558, que faz a habilitação dos gestores e administradores, ela ainda é confusa nas responsabilidades e na quebra de função. Talvez aí tenha um próximo movimento aí dos reguladores de também trazer o que está na 175 para a própria regra de habilitação, para que fique também claro na regra de habilitação as funções que estão claras ali na 175. Então mas é uma evolução, eu acho que isso é natural, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A 175 faz o quê? 1 ano que a gente está discutindo, né? Ou... Um pouco mais, não. Um pouco mais. Então, acredito que incorporou mais de 30 e poucas normas ali de fundos. Exato. Então, eu acho que ela vai trazer ainda mudanças ali ao redor dela, né? Nas outras normas ali, fruto desse pilar aí que se tornou. Mas para a indústria, para o gestor, eu vejo um benefício enorme do ponto de vista de produto, do ponto de vista de você também ter uma simplificação de classes, subclasses, né? Muitas vezes você queria ter um fundo com diversas taxas ou um fundo que tivesse ali uma segregação
um pouco melhor dos ativos, com isso você consegue trazer, que também tem na indústria lá fora, trouxe para o mercado local. Acho que tem bons benefícios aí. Essa participação essa definição, né, de escopo de cada um, para o administrador tem um ponto interessante, que assim, embora a responsabilidade tenha ficado mais definida, o trabalho do lado de cá não diminuiu. Porque e eu falo isso com algum conforto, porque eu tanto suporto a gestão em tecnologia, como suporto a administração em tecnologia, por mais que aumentou o número de responsabilidades e trabalhos que o gestor tem que fazer sobre o ativo, mas o administrador que já fazia isso também não deixa de fazer, porque ele também é responsável por aquilo. E aí ele tem que fazer o double check. Óbvio que hoje fica muito mais facilitado, porque do outro lado já tem uma validação acontecendo, mas o trabalho acaba sendo mesmo de verificação, de validação. Um segundo ponto sobre essa incorporação de normas, eu vejo que é um pouco meio vivo, né? Quando você olha o mercado, de um modo geral, todo ano vai ter uma normativa, você vai estar vendo um ponto, vai ter a própria mudança de outras leis que impactam a indústria financeira, novos ativos surgindo, novas formas de negociar ativos. O próprio mundo também começa a ter movimentos, o mercado americano agora já começa a falar de rever alguma coisa de política de investimento, que eles já pensam em algumas leis novas. Então, isso muda a forma como o fundo aqui investe, acaba que a gente vai evoluindo. E na constituição dos prestadores, eu vejo que também surgiram. O distribuidor há 10 anos atrás era muito mais controlado, era muito mais restrito, né? Administrador, a mesma coisa, eram menos prestadores no mercado, era um mercado mais concentrado. Quando você começa a abrir, começa a vir mais gente, é hora de revisitar e vamos ver se isso aqui tá dando completude no que a gente tem hoje de prestação de serviço e facilitando, né, o acesso para a entrada de novos participantes. Legal. Outro importante que vocês comentaram de classe, subclasse, queria trazer até olhando um pouquinho na prática, né? Olhando o mercado anterior, tinha muita estrutura master feeder, né? Que ela é um pouco semelhante a uma estrutura de classe e subclasse. Como que vocês acham que o mercado vai se comportar? Porque num primeiro momento, o principal movimento que a gente vê, todo mundo migrando para monoclasse e por hora ainda a gente não vê comentários aí na indústria de já tombar para múltiplas classes. Vocês já veem isso dentro de casa? Como que está esse processo? Vocês acham que isso gera realmente uma eficiência operacional ou o impacto ele é pequeno? O movimento ainda não há um movimento muito forte, mas já algumas conversas, algumas pessoas já pensando, algumas pessoas discutindo. Quando surgiu o assunto, é muito engraçado que a gente vê alguns gestores, vai dar para ter 30 classes, vou poder ter uma classe por cada distribuidor. Só que à medida que o assunto foi amadurecendo e que ele foi vendo que não vai ser tão simples assim ter tantas classes, que vai haver um custo ter a classe, que não vai ser tão simplesmente só criar e segmenta, a gente viu que o assunto foi amadurecendo. Como tudo, surge, as pessoas pensam várias coisas, à medida que o assunto vai evoluindo, vai todo mundo convergindo para um meio mais usual. Eu vejo que, na minha opinião, a gente vai ter uma parte importante da indústria, e aí para mim, principalmente nos pulverizados, os grandes fundos pulverizados, o pessoal vai segregar um pouco mais, até para ter liberdade de taxa, liberdade de política de investimento, liberdade de adesão, mas eu vou ter não vai ser o que o pessoal pensou no início, quando teve a lei. Antes de ter o 175, quando teve a lei lá, e que a lei do novo mercado, ela criou-se essa possibilidade, a gente vislumbrou que ali poderia ser, chegou a pensar, então eu posso transformar todos os fundos da casa num só, e aí cada carteira viraria um segmento. Hoje já não se fala mais nisso, todo mundo já vê que não é bem por aí, dá para segmentar a distribuição, mas também não vou ser segmentando um grande número, por pensar. Não tem nada decidido ainda, mas a gente já começa as conversas em uma razoabilidade de aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Eu acho que de novo, assim, é um timing que o mercado vai ter para entender aonde aplicar essa nova possibilidade, né? Então, quando você fala da estrutura master feeder, quando você investe fora e pensa em rede A,
Talvez a estrutura de classe subclasse seja muito melhor do que uma estrutura master feeder, né? Porque você vai ter um head dentro de um conglomerado de ativos, você vai conseguir separar a parte redeada da não redeada. Isso te traz algumas facilidades que no mundo master feeder não ficava tão fácil assim, tipo você criar uma estrutura redeada e não redeada, né? Você tinha que criar duas estruturas ali. Então eu acho que o mercado ele vai olhar aonde essa aplicação, né? É o que um pouco o Mário falou, de repente tem um exagero, vou criar um fundo só e todas as estratégias, etc. Acho que muito provavelmente não vai ser isso, mas a gente tinha algumas necessidades que o mercado às vezes queria fazer de segregação de ativo e de estratégias, etc., que não era possível. Se criava duas estruturas totalmente apartadas, elas não se comunicavam, e muitas vezes isso trazia desafios para alguns produtos de volume, isso e aquilo. Então eu acho que é mais uma possibilidade. Sem dúvida, a questão de custo, etc., eu não sei se vai ser tão relevante assim. E no final do dia, o operacional e a auditoria, a CNPJ, tudo mais, é a mesma coisa. Eu acho que a gente não vai ter uma grande mudança nesse ponto. Mas abre mais uma oportunidade para você criar produto, para você criar oportunidade ali. Acho que é isso. Em março desse ano, a CVM atendeu aí um pedido do mercado, né, prorrogando o prazo para a adaptação dos players a essa nova realidade. O que vocês veem como consequência? Tem alguma consequência, um peso para essa prorrogação? Consequência, não. A prorrogação foi muito mais um leito, como eu falei. Ninguém esperava que no final do ano ia ter uma carga, um aumento tributário, né, uma alteração tributária tão grande como teve. E ela não só foi muito rápida, como o tempo de adaptação foi muito curto. Isso gerou trabalho para a gente. A norma foi aprovada, se não me engano, no final de novembro, para a gente executar final de dezembro, né? A primeira execução é 21 de dezembro. Então, assim, foi quase que um hard stop de todo mundo que estava trabalhando ali, todos os eventos que vinham do 75, para a gente atender. E aí, quando a gente voltou, ainda tinha uma outra mudança para se feita, que era aí a mudança com cotas, que a gente tinha que fazer mudança de datas de cotização. O mercado reagiu. Peraí, vamos lá, volto a dizer, mais uma vez, foi um excelente papel do regulador, viu que o momento vamos adiar. A gente tem, principalmente os grandes administradores, um volume muito grande de fundos para adequar, para ir ajustando. Se não adequa da noite para o dia, muda processo, muda a forma como aquele fundo acontece, muda reporte regulatório, muda o cálculo regulador, que o lado de lá também está se ajeitando para receber toda a regulamentação. Então, para mim, a consequência maior aí é que deu a todo mundo pelo menos uma folga. Respiro. Porque eu vinha numa batida bem grande, mas eu não vi no mercado, pelo menos deu um sentido isso, que o pessoal diminuiu o ritmo. O pessoal só trocou o foco um pouco, porque o tributário estava ali e precisava fazer acontecer a legislação tributária, mas já voltou, os assuntos já voltaram lá toda, está tudo acontecendo. Um dia aquele, vamos postergar, porque se for para depois, a gente não sentiu isso no mercado, continua todo mundo debatendo, as assembleias acontecendo, e o pessoal não vai fazendo as mudanças e prevendo as mudanças que a gente tem que atingir. Eu acho que isso daí foi positivo, de novo. Ninguém esperava essa parte tributária, né, no final do ano. Quando ela veio, realmente foi uma carga de trabalho para todo mundo e também repensar, reestruturar portfólio. Foi um tempo ali de execução super curto. Eu acho que realmente foi positivo. Dá um pouco mais de tempo, mas assim, eu acho que também foi bom em não estender demais. Porque também senão o movimento não acontece. Eu acho que ele foi numa boa dose. Eu acho que ele aconteceu dando um prazo maior, alguns fundos aí se adaptar até o período, outros aí até o final do ano, alguns até o começo do ano também. Mas de forma geral a gente conseguiu ter a implantação da norma aí dentro do prazo razoável aí, que todo mundo está conseguindo se acomodar, tanto em questões tecnológicas quanto também do ponto de vista de escritura e operacional. Vocês acreditam que nesse prazo foi suficiente ou ainda existem muitos desafios a serem cumpridos, muitas etapas pela frente?
porque a gente tinha de previsibilidade, sim, suficiente. Ainda existem algumas coisas em discussões, a gente ainda tem algumas coisas que estão sendo discutidas da norma, o pessoal está revendo alguns pontos. Não nos parece ter alguma coisa muito grande a ser discutida, mas pode ser que alguma coisa ali ainda traga algum outro adiamento. Dependendo da mudança que se fizer, do entendimento que se fizer, pode ser que tenha alguma mudança. Quando você olha para aquilo que já tinha no MIS-1, já estava bem maduro, infelizmente já sabia, pelo menos o grosso do trabalho, já estava bem interessado, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Esses pontos que a gente ainda está discutindo, que o pessoal ainda está defendendo, as circulares que estão saindo, os entendimentos que estão saindo, pode ser que surja algo que adie um pouco de novo, ou o próprio mercado. Vamos lá, a gente também não está num ano tributário fiscal fácil no país, então pode ser também que venha alguma outra mudança, alguma outra coisa que cruze, e aí a gente veja outros adiamentos. Mas nesse ponto eu concordo com o Eric que também tem um prazo que é o prazo ideal para adaptar, porque senão depois o custo de carrego das duas começa a ficar muito grande, começa a dar um pouco mais de trabalho. Então, assim, para não perder também esse time ideal, né, não acredito mais em grandes prorrogações. Talvez uma prorrogação ali 1, 2 meses, vai para cá, esse aqui eu abro uma exceção, mas eu não vejo mais uma prorrogação como a última que aconteceu. Pelo menos a gente não vê na norma ou qualquer coisa em discussão que justificasse isso. Ficando disclaimer aqui. Pode cair uma outra 8-4 aí no meio do caminho. Não, eu também eu acho que hoje até esse custo, o Mário colocou bem, o custo de carrego de duas estruturas começa a te incomodar. Hoje eu ouço do meu próprio pessoal, pô, esse daqui já foi ou não foi? Pô, eu queria que tudo já tivesse, assim, ficar mais fácil, né? O que eu tenho que fazer daqui em diante, eu vou lá e vejo só uma norma, não tenho que, eu vou fazer uma AGE, uma GO, eu já coloco ou não coloco, a mudança de regulamento. Tem toda uma negociação que esse custo começa a ser um problema ali no dia a dia, né? Então, mais lógico. Tem uma questão também, não adianta se tem esses movimentos, pode acontecer um outro movimento, etc. A questão do ofício que esclarece a questão das taxas, etc., eu acho que foi uma questão super importante para você realmente não conseguir implantar para alguns fundos, né, que tinham vários distribuidores, vários acordos, você conseguir implantar esse fundo dentro da 175. Então, existia, né, muita discussão. Poxa, eu tenho vários acordos, renegociar isso não é fácil. Eu acho que em nenhum momento houve uma questão de resistência do mercado de não dar transparência. Acho que a transparência era dada e eu acho que era o que o regulador, mas a forma de ser dada era muito discutido, porque trazia também uma dificuldade de implantação ali e uma renegociação enorme no mercado. Eu acho que, de novo, chegou no meio termo, onde tanto a visão do regulador de transparência foi atendida, as dificuldades de renegociação e negociação foram também ouvidas, e a gente tem ali agora um norte para a gente poder executar. A RTM ela tem uma solução específica para atender o mercado de fundos, né, o Hub Fundos, que automatiza e padroniza a comunicação entre os players. Aloysio, conta mais para a gente sobre como a nossa solução pode ajudar, né, os players nesse cenário da CVM. Acho que o ponto importante, acho que até da origem do Hub Fundo, né? Hoje no Brasil a gente não tem uma plataforma que centraliza a comunicação entre os players. Quando a gente olha a custódia, principalmente que é descentralizada aqui no Brasil, é um desafio muito grande, principalmente olhando os últimos 10 anos, a indústria foi crescendo mais de 2 dígitos, né, a cada ano, e isso fez com que cada um criasse processos internos, processos semi-automatizados para conter, né, conseguir atender esse crescimento na velocidade e gerar resultado aí dentro da sua instituição. Ao mesmo tempo que isso é positivo, né, porque a indústria foi crescendo, mas foi gerando alguns gargalos internos ali para que eles possam ter um ganho de escala com uma saúde, vamos dizer, operacional efetiva. Então, o grande objetivo do Hub Fundos foi que entrar nesse ecossistema para poder ser esse centralizador do processo. E aí o que a gente foi olhando, diversas dores em que a gente pudesse atuar, seja na parte de movimentação, portabilidade,
a parte de due diligence, né, cadastro centralizado. Essas são algumas frentes, mas sempre que a gente está conversando com a indústria, vão aparecendo ali inúmeras dores e que a gente, de alguma forma, pretende colocar num roadmap para ir implementando e criando essas estruturas. Muito com o intuito de facilitar esse processo de comunicação entre as partes. Aí eu acho que até é importante ouvir deles aqui, né, do Mário e do Eric, como eles veem, né, a importância de ter algum player que possa cumprir esse papel, atuando principalmente como um agente neutro, né? A gente tem exemplos, inúmeros exemplos lá fora desse modelo que é tratado, né, utilizado, e que aqui no Brasil ele é carente. Eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês, o que vocês acham e o que vocês veem que o Hub Funds poderia apoiar nesse sentido. Eu primeiro? Não, legal. Para mim, hoje, cada vez mais você tem novos players na indústria e a gente tem uma comunicação de 1 para N na indústria, isso se torna hiper complexo, né? Um fala de um jeito, o outro é através de uma outra forma. Então, a gente pensar no que a gente pode dizer aqui de um centralizador e que a gente possa criar padrão, né? Eu acho que se a gente olhar lá atrás, quando o mercado criou o XML, né? Poxa, foi um super facilitador de troca de informações. Mas tem N outras coisas que a gente ainda tem no processo de extrato, no processo de cota diária, no processo de até transferência, portabilidade de cota, transferência dos fundos, né? Ninguém tem um padrão hoje para dar informação, para tirar informação. Eu acho que a gente tem, e isso com certeza cria eficiência. À medida que a gente cria padrões e uma estrutura que você possa se conectar e centralizar, isso dá eficiência, e eficiência se traduz em melhor qualidade de informação, melhor otimização dos custos e eficiência operacional. Então, como eu já disse, eu sou um grande apoiador de qualquer iniciativa que esteja nessa linha, e foi muito bacana ver a RTM se mover nesse sentido. A gente hoje já está trabalhando com vocês em algumas iniciativas, dando sugestões, também estamos vendo bastante abertura no sentido de como formar isso, que é sempre importante. E para a gente esse é um movimento ganhador não só para a RTM, mas como para o mercado também. Bom, falar do Hub Fundos para a gente é com algum conforto, né? Estamos lá desde o início, vimos a ferramenta nascer. Para mim, eu concordo com o Eric, toda a padronização de mercado para mim é essencial, porque eu acredito na tese de que a gente se diferencia pelo serviço. Então eu não vou me diferenciar porque eu faço um processo mais rápido para mandar ou enviar uma informação. Eu faço um processo melhor. A trocar informações com players no mercado, para mim, isso deveria ser meio que todo ele padronizado e todo mundo saber o que vai fazer. O mercado bancário já faz isso há 30 anos, né, que todo mundo troca informações. E para mim isso faz total diferença, porque você cria espaço também para novos entrantes. Hoje você consegue criar uma distribuidora sem muito arcabouço tecnológico. Você consegue se plugar na NTM, por exemplo, e consegue falar com os principais administradores, com as principais gestoras e ser o distribuidor no mercado. Por que não a gente encorpar mais isso, a gente dar mais volumetria a isso, e no final que seja uma competição pelo melhor serviço, que seja uma competição pela prestação do melhor serviço. O mercado, se a gente pegar o mercado de telefonia móvel, por exemplo, hoje a gente pode fazer portabilidade, e quem ganhou com isso é o consumidor, porque está todo mundo aí oferecendo o melhor produto, melhor preço, melhor atendimento customizado. Para mim, esse é o que vai diferenciar as casas. Eu não quero ser reconhecido pela casa que para esse cara é mais fácil enviar ou receber movimentações. Não, isso aí para mim é padrão no mercado, todo mundo se conecta. Eu quero ser reconhecido pela casa que vai fazer um papel próximo ao meu cliente, que vai propor novas soluções, que vai estruturar novos produtos. Então, a excelência do serviço, para mim, ela tem que ser a parte do que é a troca de informações com outros players no mercado. E o Hub Funds, para mim, hoje, quando a gente olha para o mercado nacional, ele está meio que no centro dessa iniciativa. Você falou, lá fora a gente vê bastante players, aqui no Brasil a gente não tinha, com o Hub Funds agora começamos a padronizar, todo mundo está participando,
Vejo que cada vez mais participantes estão vindo convido sempre que posso alguém a conhecer. Quando alguém traz algum problema, você já conversou com o pessoal da RTM, quem sabe eles conseguem ajudar a resolver isso. Vejo que esse vai ser para a gente um avanço da indústria, que a gente resolve aquilo que hoje são os trabalhos não tão simples de serem feitos no dia a dia, para uma simplicidade, e aí a gente foca realmente no que importa, que é estruturar produto bom, que é focar no atendimento do cliente. Na estratégia do negócio, eu acho que o cliente final ele acaba ganhando também com isso, né? Eu acho que eliminar o processo manual ou semi-automatizado, ele dá atração, dá velocidade ali, eu acho que o resultado é perceptível também na ponta final ali do cliente, né? Ele vendo uma experiência melhor, quero fazer uma portabilidade, agora o processo é mais simplificado, o prazo é mais rápido aí para acontecer esse fluxo, então a gente fica até equiparado ali a práticas comuns que acontecem até em outros produtos ou serviços aí no mercado, né? Isso é bem pouco. Então, o Open Finance trouxe isso, eu acho que o Hub Funding poderia complementar esse serviço, fazendo esse fluxo de trabalho operacional que é importante, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Contamos com vocês, inclusive. Com certeza. Apoiamos. Maravilha, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um papo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Luiz. Obrigada, Mário. Obrigada, Eric. Espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais sobre o assunto, porque eu já vi que vai dar pano para Amanda, então provavelmente a gente vai ter muita falta ainda. Obrigada também a você que está acompanhando a gente. Deixa seu like, segue o nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima.